Olá, seja bem-vindo à Super Semana Haka Kids, um evento virtual totalmente gratuito e multiplataforma que convida crianças e adolescentes, pais e responsáveis, além de toda a comunidade escolar, a mergulhar no universo da cybercultura através de temas relacionados à educação e às novas tecnologias. O evento é realizado pelo Cinema Nosso, recebe o patrocínio da empresa Rio Card, além do apoio do Criança Esperança. Fique agora com a sua atividade. Olá, pessoal. Bom dia a todos, a todas, a todos. Eu sou o Jorge Valpassos e a gente vai atravessar uma jornada fantástica em torno de RPG e a gente vai conversar sobre as relações entre o RPG, afeto e família, ou seria família e afeto. Então, espero que todo mundo esteja bem animado, como eu, para conhecer um pouco mais sobre essa linguagem lúdica fantástica e jogar também. Sim, tá cedinho, eu sei que muita gente nem estava preparado para isso na oficina, mas nós vamos jogar um jogo juntos. Mas, antes de mais nada, vou me apresentar um pouquinho. O meu nome é Jorge Valpassos e eu sou educador lúdico, professor, historiador e membro do coletivo Lampião Game Studio. Vem comigo, que agora a nossa aventura vai começar. Pois então, o nome dessa oficina é RPG Família e Afeto. E o que significa isso? O que a gente tem em mente quando ouve essa palavrinha RPG e as outras palavrinhas família e afeto? Olha, uma coisa que merece atenção logo de cara é o seguinte: quando a gente pensa em estar entrando em uma atividade qualquer, a gente precisa se apresentar com um pouco mais de detalhes. Ainda que eu tenha dito que eu sou um educador lúdico, que eu faço parte de um coletivo de jogos, o que isso significa? Eu, que vou conduzir essa oficina, eu sou professor, eu crio jogos e, além de ser professor e de criar jogos, eu também faço parte de um grupo de pessoas que escreve, testa e cria jogos. Enquanto educador e professor, eu utilizo os jogos e jogos de natureza narrativa enquanto uma metodologia ativa para o ensino. E isso pode acontecer dentro das escolas ou em qualquer espaço de ensino e aprendizagem. Isso significa que, de uma forma autônoma, você pode jogar e aprender quando você está com seus amigos, quando você está em família, quando você visita um museu, quando você vai fazer um passeio turístico, ou seja, a educação lúdica ela pode ocorrer em diferentes contextos. Mas essa atividade ela é uma oficina. E o que significa a oficina? Tudo bem, você deve ter imaginado aquele lugar onde você vai consertar um automóvel. Aquilo é uma oficina também. Mas oficina é um conceito que, para essa nossa atividade, significa uma aula ou um curso prático sobre uma atividade ou um assunto específico. Nesse sentido, o que a gente tem que sublinhar nessa nossa atividade é a prática. E eu falei para vocês que a gente vai jogar um jogo, não vamos? Então, preparem-se, porque nós vamos aprender o que é essa coisa esquisita chamada RPG, mas a gente vai jogar também. E uma coisa que eu gostaria que vocês tivessem em mãos é algum material para vocês anotarem. Eu vou dar um tempinho. O Jorge Valpassos aqui é um tagarela, ele fala muito. Então, enquanto eu estou falando, você pega, por gentileza, para essa oficina rolar, um lápis e um papel. Pode ser um bloco de notas, qualquer tipo de aplicativo para você fazer ali algumas anotações.
O único requisito para o jogo é isso e a disposição e a criatividade para jogar uma história fantástica, uma aventura. Então quer dizer que você ainda está procurando. Não deixa cair as coisas no chão, não. Vamos lá. Você vai ter tempo, tudo vai dar certo. Vamos nessa. Enquanto você está buscando material, eu vou falar aqui mais um pouquinho sobre a proposta, sobre como que essa oficina vai rolar. Você vai estar sentadinha ou sentadinho aí, e eu vou estar apresentando os detalhes sobre as relações entre jogos, jogos narrativos, RPG, educação, afetos, desenvolvimento emocional, gestão de conflitos e ambientes de educação e na família. Só que isso vai acontecer durante o jogo que a gente vai jogar. Você, nessa oficina, também vai aprender um pouquinho sobre game design, vai aprender um passo a passo sobre como decodificar e construir um iniciozinho ali de um projeto de jogo. Tudo isso vai ser feito com muita cautela, ok? E o mais importante, você pode pegar o que você aprendeu aqui nessa oficina e replicar com seus amigos, ou mesmo, se você for um educador, pegar os principais conceitos, transpor para o seu planejamento e levar para a sala de aula. Se você for uma mãe, se você for um pai, também levar isso para ser uma brincadeira com seus filhos. E se você é uma criança, um jovem de qualquer idade, você vai poder replicar isso com os seus amigos. Beleza? Lápis e papel na mão? Vamos nessa! Os conceitos chaves. Vamos lá. Se a oficina é RPG, família e afeto, a gente vai ter que definir o que é esse tal de RPG, o que a gente entende no século XXI como família e por que a centralidade do conceito afeto nas relações humanas. Ali do lado, a gente tem uma imagem de um seriado que foi meio que sucesso aí nos últimos anos, naquela plataforma lá, Netflix, que se chama Stranger Things. E o RPG é o jogo que aquela garotada lá dos anos 80 jogava. Então, o que acontece é que o RPG ele é um tipo de jogo que ele foi criado no final dos anos 70. A gente pode pensar que o início dele foi com a publicação de um jogo em 1974, mas ele começou a circular pelo mundo todo a partir dessa segunda metade da década de 70. E esse jogo, em 74, é o jogo que os garotos do Stranger Things estavam jogando. Se chama Dungeons and Dragons. Eu acho que muita gente já deve ter ouvido falar nesse jogo, que chegou aqui no Brasil nos anos 90 e que muita gente deve lembrar de um desenho animado que veio para o Brasil com o nome de Caverna do Dragão, mas o nome original dele era Dungeons and Dragons, era um jogo licenciado desse jogo de RPG. RPG é uma sigla que significa Role Playing Game. Ih, caramba, está em inglês, que difícil. Isso aqui já foi adequado aqui para o nosso idioma há muito tempo. Ele significa jogo de interpretação de papéis. Nesse jogo, cada participante assume um papel em um mundo imaginado e criado coletivamente, e eles vão gerenciando recursos que as regras do jogo indicam, e você, enquanto um jogador, deve buscar a solução dos desafios que aparecem no jogo, ok? Enquanto se joga uma história construída por meio de uma conversa. Então é super simples. É por isso que a gente diz que o RPG é um jogo narrativo. É um jogo que tem por objetivo construir uma história, criar uma narrativa. Quando a gente fala em jogo, jogar, jogar-se, colocar-se em jogo, é a partir do momento que a gente assume as regras, os riscos, as escolhas e as consequências e que a gente efetivamente está jogando. Vamos lá, acho que todo mundo já ouviu falar num jogo chamado futebol. Claro que você já ouviu falar. A partir do momento que a gente está jogando, a gente está se apropriando das regras. A gente sabe que só o goleiro e dentro da área que pode pegar com as mãos na bola.
A partir do momento que você sabe que você não pode tocar com as mãos na bola, você já está se apropriando dessa linguagem, você já está compreendendo as regras e as manipulando a seu favor. Ocorre que o jogo narrativo, que é o RPG, ele é um jogo colaborativo, no qual os jogadores cooperam e imaginam, apostam, se arriscam e eles criam, eles constroem, eles confabulam. Olha que interessante. Fabulação, inventividade, criatividade. Todos esses elementos definem o que é um jogo de RPG. Ah, então o jogo de RPG só tem a ver com fadas, guerreiros, elfos? Não. Se a gente pode ter desenho animado, filme, quadrinho, que são dos gêneros de horror, de ficção científica, de super-heróis, de fantasia, a mesma coisa pode acontecer para um RPG. O RPG ele tem vários gêneros. Então você pode ter um RPG que é de super-heróis, um RPG de investigação, um RPG que é mais voltado para ação, para mistério, para horror, para suspense. Então pense como se fosse um jogo de videogame. Quando eu falo, eu gosto de videogame, eu posso jogar, eu posso gostar de vários jogos diferentes, de esportes, eu posso gostar de jogos de quebra-cabeça. Então, o RPG é algo semelhante. Ele é um tipo de jogo, mas que tem vários subgêneros dentro desse jogo narrativo. Beleza. E família? O que a gente compreende por família? Família é, por uma definição que é mais contemporânea, que vem da sociologia e da antropologia, é um conjunto de todos os parentes de uma pessoa. Todos os parentes, né? Então, pai, mãe, irmã. Não necessariamente. A definição de parentes é cada um dos ascendentes, descendentes ou colaterais de uma família por consanguinidade, afinidade ou adoção. Ou seja, a gente coloca em relações de parentesco e que, por conseguinte, chegam às relações familiares, as pessoas que são ligadas às outras por laços familiares, que não são necessariamente consanguíneos. Ok? Então a gente pode estender um pouco mais esse conceito de família para sair daquela noção básica de família nuclear e estendê-la a uma noção comunitária, a todos que fazem parte dessa espécie de economia da vida, do cuidado, do bem-estar coletivo, no qual nós nos sentimos integrantes. Ok? E por que afeta o nosso terceiro conceito aqui da nossa oficina? E cada vez é mais importante para as relações sociais. Eu, enquanto historiador, não penso que as ações humanas são puramente irracionais. Nós somos complexos, repletos de subjetividades, e isso nos faz sentir diferentes emoções e sentimentos durante o nosso dia. E os afetos lidam com isso, com o ânimo e com a manifestação dos sentimentos, das paixões, do que se relaciona à amizade, o amor e a simpatia. E como que nós vamos construir relações humanas que são repletas de afeto, se não replicando essas positividades, por assim dizer, nos contatos entre as pessoas, entre nós enquanto indivíduos. E aí eu deixo essa primeira pergunta para que cada um reflita. Vamos lá, isso aqui é uma oficina, então vou dar um tempinho para que vocês imaginem. Esse é um jogo de imaginação. Lembra lá do Stranger Things para quem assistiu? É um jogo que você vai ter de imaginar. E aí, a partir do momento que nós já falamos sobre o que é RPG e o que são jogos narrativos, qual a definição contemporânea de família e de afeto, eu pergunto, quais são as relações possíveis entre esses conceitos? Não vou abafar, vou dar aí alguns segundinhos para que você possa pensar, refletir com cautela sobre cada um deles e como você pode os relacionar.
Será que já deu para pensar na relação entre jogos e família, entre jogos de RPG e afeto? Entre família e afeto, eu acho que é o mais fácil, né? Então, continuando, acho que você já deu boas respostas para essa pergunta. Mas se você não deu, não se preocupe, porque a nossa oficina vai lhe capacitar a pensar novamente nessas correlações ao término da mesma. Pois bem, vamos começar a nossa grande jornada, a nossa aventura. Uma partida de RPG, ela se dá com um cenário inicial, né? E esse cenário, queria que vocês observassem essa imagem que está projetada e imaginem que essa cidade que aí se encontra é cercada de florestas verdejantes e que possui casas retangulares divididas com algumas subdivisões nessa cidade de bairros e distritos. Ali ao lado, mais atrás, tem belos plantios, vários campos de milho, feijão, pimenta e cacau. É possível ouvir cantos de pássaros atravessando as manhãs e dando tom no início dos dias. E esses pássaros são das mais belas e diversas cores. Há várias cidades com construções altas de pedra. Elas são ornamentadas com uma pedra verde linda chamada jade, uma pedra negra de nome obsidiana e cercada de metais preciosos como ouro e prata. Nas ruas centrais há uma série de tendas com vendas de vários produtos, temperos, roupas e toda sorte de artesanato. E no centro, palácios e templos, belos e altivos. O clima é quente, porém agradável. Então eu quero que vocês se imaginem nessa cidade com todos esses elementos. Se você quiser, até pode fechar um pouquinho os olhos, imaginar o canto dos pássaros, o clima, toda essa ambiência que foi construída. Entretanto, a gente está numa situação inicial que ela é um pouco complicada. Qual é a situação inicial? A cidade está passando por uma grave crise. Os rios canalizados, fundamentais tanto para o transporte das colheitas quanto para o transporte dos habitantes, e também para a irrigação, e para que você também possa sorver dessa água para beber. Esses rios parecem ter secado misteriosamente. Entretanto, esse problema ele já faz parte do passado. Esse problema ele foi solucionado por intrépidas e intrépidos indivíduos. São pessoas como vocês. Você foi responsável por resolver esse problema dos rios que secaram nessa cidade. Mas como será que isso aconteceu? Como que o problema foi resolvido? O jogo que nós vamos jogar agora vai ser uma partida de RPG com essa temática, com a proposta da gente junto contar essa história enquanto está jogando sobre a resolução do problema desse rio que é tão importante para o transporte público quanto para a alimentação e para a higiene dessa cidade. E que você que está aí assistindo foi responsável por essa solução do problema. Para a gente jogar RPG, nós precisamos construir personagens. Lembra que eu havia pedido para que você pegasse aquela folha de papel e um lápis ou caneta ou qualquer material para anotar? Então, o que nós vamos fazer agora vai ser um processo de criação de personagens. Não um personagem qualquer. Você não vai criar um super-herói ou um inventor, um explorador espacial. Você vai imaginar um indivíduo que vivia nessa cidade que a gente acabou de descrever aqui, que você acabou de ouvir. Essa cidade que tem até essa imagem aí de referência. Eu quero que você, nesse momento, pense
em 5 características dessa sua personagem. Mas vamos pensar com calma. A primeira coisa que eu quero que você faça é anotar a sua ocupação. O que é uma ocupação? Uma ocupação é a sua atividade principal. O que você é nessa cidade? Você é uma aprendiz? Você é um sacerdote dos templos que eu falei, desses grandes templos? Será que você é um artesã que vende nas tendas das ruas centrais? Ou será que você é um camponês ou uma camponesa? Não havia vários rios? Será que você é um pescador? Ou ainda, se tem tantos palácios e prédios, você não é uma construtora ou um construtor? O que você se ocupa, em que você se ocupa nessa cidade? Então, o primeiro ponto é anotar a sua ocupação. Você pode também pensar em alguma que eu não listei. Eu quero ser do exército, da guarda de segurança, ou eu faço parte de um grupo de artistas, eu sou um cantor, por que não? Eu sou um viajante e eu levo as notícias aqui dessa cidade para outra. Eu sou um diplomata ou uma diplomata. Pensa nisso e anote essa ocupação. Essa é a sua primeira característica. Vamos para a segunda? Beleza. A segunda é uma qualidade física. Você pode anotar agilidade, força, vigor, delicadeza, qualquer tipo de característica que denote alguma coisa que tenha a ver com as suas capacidades físicas, com o seu corpo, com a forma que você lida com ele e que utiliza para superar desafios. Ok? Então, beleza. A ocupação e a qualidade física. Tenta fazer algo que se encaixe. Então, por exemplo, se você é uma pescadora, acho que é interessante você ter vigor, né? Tá ali para remar na sua jangada ou no seu barco. Se você é um artesão, delicadeza, né? Para você conseguir esculpir ali alguma estátua, por exemplo. Ok? Beleza, temos ocupação e qualidade física. A próxima é a qualidade mental. É uma característica, um atributo, uma capacidade que se relaciona com o seu raciocínio, com a sua capacidade que tem a ver com o seu intelecto. Você pode colocar, por exemplo, memória, astúcia, sabedoria, estudo ou conhecimento prévio, ok? Então, a qualidade mental é a sua segunda qualidade. E a terceira qualidade é uma qualidade social. É algo que te capacita a lidar com outras pessoas. Exemplos de qualidades sociais: empatia, oratória, para você falar em público, ou motivação. Quem nunca viu um desenho animado ou um seriado que tem alguém que está sempre ali apoiando, motivando, fazendo o protagonista seguir em frente? Então, a gente já criou a qualidade física, a mental e a social. Você já conhece a sua ocupação. Então, está faltando a sua quinta característica. E aí eu pergunto a você: será que a gente é definido apenas por qualidades, por aspectos considerados positivos? Ou todos nós, temos problemas, temos defeitos? Acho que todos temos, não é? Então, a quinta característica da sua personagem nessa cidade é um defeito. Sendo que esse defeito pode ser, por exemplo, dispersão, alguém que não tem muito foco, fica assim, olhando para o alto, enquanto o professor está falando, não está prestando atenção. Pode ser imprudência, alguém que não é muito cauteloso, sabe?
que se joga na direção do perigo, ou pode até ser intemperança. Nossa, o que pode ser, o que eu posso manifestar da minha intemperança? É alguém que é um pouco cabeça quente, sabe? Aquela pessoa que não leva desaforo para casa, pessoa mais arredia, né? Uma pessoa que não é temperada. Então, vamos fazer aqui uma revisão? Ocupação, qualidade física, é a segunda. A terceira característica, qualidade mental. A quarta característica, qualidade social. E a quinta e última característica, o defeito. Beleza. Espero que vocês tenham anotado. Mas não tem problema não. Vou dar aqui mais um tempinho para que você revise e que você imagine a sua personagem construída de uma forma complexa, relacionando as 5 características. Não faz sentido você ser uma personagem desastrada? Coloca lá. Eu vou criar uma artesã que é desastrada. Eita, vai ser uma coisa meio cômica, porque ela vai construir ali uma determinada estátua ou algum um cesto, algum elemento em torno do artesanato, até mesmo uma roupa, só que ela é toda desastrada, então imagina que ela vai levar para vender ali nas vendas, nas tendas no centro da cidade e derruba tudo. Ai, ai. Beleza, espero que vocês estejam revisando e até imaginando como a sua personagem fala, como ela se expressa, até mesmo como é que é a imagem. Será que é uma criança? Será que é jovem? Será que é adulto? Será que é um idoso? Será que ela tem uma família? Quantos filhos tem? Será que é uma pessoa que está estudando no templo? Imagina um pouco o comportamento dela. Enquanto isso, você revisa. Espero que você esteja revisando. Gostei de ver. Quando a gente joga RPG, a gente assume um papel. Ah, como assim assumir um papel? Normalmente, em um jogo de RPG, tem um jogador que tem o papel de narrador. Aquele que vai apresentar os desafios, os conflitos e vai descrever o mundo. Nessa nossa oficina, quem é o narrador sou eu. Vocês são os jogadores, os demais participantes. Isso significa que vocês vão assumir dentro desse mundo de ficção um papel que é desse personagem que vocês acabaram de criar e vão utilizar essas suas características, as que vocês acabaram de anotar, essas 5, a ocupação, as 3 qualidades e o defeito, para resolver os problemas, os desafios. Ok? Eu havia falado que um jogo ele tem regras. E é isso que nós vamos conversar um pouquinho aqui nessa nossa aventura. A gente já sabe qual é o nosso objetivo. Seu objetivo é resolver o problema da seca do rio nessa cidade. Que é a cidade que o seu personagem, que a sua personagem vive. Tudo bem? Então, beleza. Você é alguém que está nessa cidade fantástica e que vai tentar resolver esse problema. Na verdade, o problema ele já foi resolvido. Mas será que foi por você ou foi por outras pessoas? Como que a gente vai descobrir isso? Nesse jogo vão acontecer 5 desafios. E como ele é um jogo que ocorre de uma forma processual, vocês não sabem de antemão que desafios são esses. Eu, enquanto narrador, vou apresentar o desafio para vocês. E vocês vão usar essas características para tentar resolver. E como que você vai fazer isso? Usando a sua imaginação na solução. Ele é um jogo que tem por oposição as características que vocês têm versus os desafios, ok? Então, isso significa que a cada desafio que eu, enquanto narrador, vou apresentar, você vai ter que escolher uma das suas 5 características e você vai dizer como ela contribuiu para superar o desafio. Ou seja, se aparecer um determinado desafio
que tem a ver com a sua característica física, você vai chegar e vai falar: eu vou usar essa característica física aqui, que é a minha qualidade física, e com ela eu vou conseguir solucionar esse desafio aqui. E você vai ter de utilizar a sua criatividade dizendo como que você conseguiu, beleza? Quando você usa essa característica, você vai fazer uma marcaçãozinha do lado dela. Um X, um asterisco, vai sublinhar, vai fazer uma setinha. E na regra do jogo, desse RPG, você não vai poder jogar de novo com essa característica. Tem 5 desafios, vocês têm 5 características. Se você marcou uma, não pode usar de novo, ok? É importante que ao marcar essa característica, que ela faça sentido. Então, se é para você conversar com alguém, que você use uma característica que não tem nada a ver com o contexto no qual a sua personagem se encontra. Então, o que você deve fazer é sempre relacionar a sua característica ao desafio que você acabou de encarar. Tudo bem? Quando que o jogo termina? O jogo ele termina quando você não conseguir mais usar uma característica sua para solucionar o desafio, ou quando todos os 5 desafios forem cumpridos. Então vamos lá. Condições de vitória, condições de conclusão da nossa aventura, que é o nome da partida normalmente em um RPG, normalmente é chamado de aventura. A aventura acaba quando você não conseguir mais solucionar um desafio, você está ali travado, não sei o que eu vou fazer, aí acaba. Ou quando você resolve todos os 5 desafios. Ok? Então, eu quero que todo mundo, nesse momento, tome ar, respire fundo, porque daqui a pouquinho a gente vai começar a aventura. Então, olhando ali para as regras, eu quero que cada um de vocês, pegue ali novamente aquela ficha onde tem as suas anotações, essa é a sua ficha de personagem, e tente imaginar como que ela pensaria, a sua personagem, o seu personagem, para resolver esse problema do rio que secou. Ok? Respira, porque quando a aventura começar, aí você vai ter um breve período de tempo a cada desafio que você vai ter de encarar. Então, exercita, imagina ela falando, a sua personagem conversando com as outras, como que ela veste, qual é a comida favorita, onde que ela normalmente vai, as coisas que ela mais gosta de fazer. Tudo isso ajuda você a entrar nesse mundo de ficção, ok? Isso. Imagina também quais são os seus amigos. Será que você tem? Será que a sua personagem tem uma amiga, um amigo que foi quem deu a notícia sobre o rio ter secado? Será que você pediu ajuda para essa amiga, para esse seu amigo? Vai imaginando essas questões. Ah, então vocês estão. Tem gente aí que está jogando junto, né? Tem um coletivo. Hum, vocês podem dividir o mesmo personagem ou criar um para cada um. E aí você pode fazer com que aquele personagem que é seu amigo jogue junto contigo. Olha que legal. Aquele amigo que está sentado ao seu lado, aquela amiga, está jogando junto a ti. Cada um com seu próprio personagem, como numa partida de RPG. Legal, né? Se você estiver levando esse jogo que você está aprendendo agora para jogar com outras pessoas, faça isso também. Você não precisa jogar com uma pessoa só. Você vai ser o narrador, a narradora, mas pode ter um conjunto de jogadores e cada um com seu próprio personagem. E eles podem ser um grupo. Ok. Está na hora do jogo começar. Essa aventura começa com o primeiro desafio. Como começou? Você estava em sua rotina.
sua vida comum, no seu dia a dia. As pessoas até reclamavam da seca do rio. E estava secando, estava baixando o nível dia após dia. Mas nada disso impactou na sua vida nos primeiros dias. Entretanto, alguma coisa aconteceu. E desde então, você passou a sofrer com as consequências da estranha seca nesses rios que são desviados para irrigar as planícies ali que formam aquelas ilhas. Sendo que esse rio é algo muito importante para a cidade e alguma coisa efetivamente afetou a sua vida, a sua rotina. Esse é o momento para você dizer como que isso aconteceu, ok? Cada um de vocês vai ter de criar ali uma história, vai ter de marcar uma das suas características a que você quiser. Pode ser a qualidade, pode ser a ocupação, a sua qualidade física, mental, a social, o seu defeito, uma delas. Lembre-se que não vai poder repetir depois, hein? E depois que você marcou, está na hora de você criar livremente uma breve história, uma narrativazinha que diga como que você superou esse desafio. Ou seja, como que a característica marcada foi fundamental para dizer como que você descobriu que aquele rio estava sendo seco e isso mobilizou você a agir. O primeiro desafio é sair da inércia. É comum que a gente fique de braços cruzados, mas quando alguma coisa mexe com a gente vai lá e faz a história acontecer. O que mexeu com cada um de vocês? Com a sua personagem, com o seu personagem? Vamos lá. Vou dar aqui um tempinho antes de passar para o próximo desafio. E se você não conseguiu, infelizmente o jogo acaba para você agora. Mas eu acho muito difícil, porque esse é só o primeiro desafio e vocês têm 5 características. Será que alguma coisa afetou a sua qualidade física? Será que isso tem a ver com a sua ocupação? Olha, um pescador que precisa do rio para pescar, é claro que ele vai sentir no seu dia a dia, na sua ocupação, o efeito dessa redução ali no fluxo, né, de água. Uma pessoa que é um camponês não vai ter água ali para irrigar. Então, eu quero que vocês atribuam a uma das suas 5 características essa sua relação com como esse problema, essa crise impactou a sua rotina. Será que você conseguiu? Conta para mim. Uhum. Hum. Não tem uma resposta certa, tá? A questão é usar a criatividade. Se você não conseguiu usar, é que ainda não tá tão legal. Ah, beleza. Vamos então continuar a nossa história. Quando a gente parte, a gente sai da inércia, a gente sai do momento que está de braço cruzado e começa a fazer alguma coisa, a gente precisa se preparar, né? Sei lá o que vai aparecer na nossa frente. Alguém sem ferramentas não consegue agir tão bem quanto alguém que está preparado. Assim como uma andorinha sozinha não faz verão. Um bom plano facilita e muito as coisas. Fazer algo em conjunto, cooperativamente, com os nossos amigos, com a nossa família, é muito melhor do que agir sozinho. A gente consegue receber conselhos e ajudar um ao outro. É hora de você dizer como você se preparou. Assinale uma das suas características, faz aquela marquinha do lado, você já tem que ter uma marcada, hein? Lá do primeiro desafio. Esse é o desafio de número 2. Você vai marcar a sua segunda característica e você vai criar uma breve história que descreva como que você se preparou. Mas você, nessa sua narrativa, nessa sua história, você vai ter que me dizer uma condição.
Algo que se relacione com a urgência ou um perigo para toda a comunidade. Ou seja, você tem que agir, você tem que se preparar, senão alguma coisa maior e mais arriscada vai acontecer. Será que a fome para todo mundo? Será que vai gerar um conflito ali dentro da cidade? Nessa sua história, você vai ter que destacar a característica que você acabou de marcar, essa segunda aí, para dizer como que foi a sua preparação. É um desafio um pouquinho mais difícil que o primeiro, não é? A tendência é ir ficando um pouquinho mais complicado aos poucos. Mas eu sei que você consegue. Vamos lá. Vou dar um tempinho para que você imagine, use a sua criatividade. Mas preste atenção: esse segundo atributo, essa sua segunda característica, não vai poder se repetir, igual a primeira. Marcou, não vai poder jogar de novo com ela até o final da partida. Então, escolha com atenção. Ah, se você pode trocar, que você acabou de marcar, claro, a gente ainda não pulou para o terceiro. Então, se você pensou bem, não vou guardar isso aqui para um trunfo para usar depois, pode fazer isso agora. Ai, fique tranquilo, fique tranquila. Vou dar um tempinho para você também. E isso, você pode sim se preparar ou pedir ajuda. Ali, no caso, para os seus amigos. Uhum. E a nossa aventura continua. A nossa aventura continua com uma etapa que é muito importante. O rio secou. E agora a gente tem que descobrir qual é a origem do problema, qual é a fonte. Como que você investigou? A gente está narrando algo que já aconteceu, mas para você chegar na fonte do problema, você pode ter feito isso de várias formas. Você foi perguntando para cada pessoa, colhendo depoimento, colhendo ali testemunhas. Você foi buscar pistas. Você foi até o templo e pediu ajuda para os deuses. Você tentou falar com as pessoas mais sábias, com os seus familiares, com as pessoas mais velhas, com as pessoas que detêm mais conhecimento nessa sociedade. Você fez uma investigação de campo. Esse é o momento para você dizer como isso aconteceu. Está na hora de você marcar uma das suas características. Lembre-se que você já tem que ter duas marcadas. Está na hora de marcar a terceira. E aí você vai descrever como que você superou o desafio. Só que nesse momento está na hora de você dizer quem te ajudou nesse processo. Ok? Pode ser um amigo, pode ser um familiar, pode ser alguém que você considere confiável, uma pessoa que é importante para essa sua jornada. E você deve inventar, você deve construir pelo menos duas outras personagens que foram fundamentais junto à característica que você marcou para sua narrativa. Então, beleza. Eu vou agora criar um jeito que eu disse que eu estou investigando, mas eu estou investigando junto com uma pessoa, duas pessoas. Quem são elas? Lembra que eu falei lá no início para vocês imaginarem é, família, os amigos, por onde andava? Então, tá aí o momento que você vai resgatar essa imaginação e essas outras personagens vão agir junto contigo nessa história. Você está jogando aí com seus amigos, com as suas amigas, participando dessa oficina de uma forma colaborativa, está na hora deles se unirem. É o momento da união entre os personagens, ok? E agora o tempinho para que vocês resolvam mais esse desafio. A gente já está atravessando a metade da nossa aventura. E agora é a hora de toparmos com a raiz do problema. Esse é o quarto desafio. Olha só, você e os seus aliados encontraram uma enorme criatura mágica
Ela mistura as características de um grande mamífero com as características de peixes. E essa criatura está bloqueando o desvio do curso do rio, que é necessário para irrigar e para transportar as pessoas e os plantios na cidade. Sim, tem um ser gigante que está ali justamente no desvio do rio. Ele está como se fosse uma grande rolha tampando o caminho. Esse ser, ele está a serviço de uma deusa. Sim, essa que está ali, que vocês estão vendo. Ela é uma bela deusa de nome Aquecu-Tilkurati. E vocês a conhecem. Ela é a deusa de toda a água que corre. Uma deusa muito importante. E essa entidade, essa criatura mágica, disse que o que ela está fazendo é como se fosse uma punição. Porque os moradores e a própria gestão da cidade está usando muito mal os rios. Vocês precisam remover essa criatura mágica de lá, de alguma forma. Será que vocês conversaram com ela? Será que vocês empurraram ela para lá? Fizeram alguma coisa para ajudar a mudar a visão que a deusa tinha para com os moradores da cidade? Esse é o momento que você vai dizer como que isso aconteceu. Assinale uma das características que você ainda tem, é a quarta, então você vai marcar uma agora e só vai sobrar uma, então é um momento importante, hein? Que você vai ter de fazer uma escolha para ver qual vai ser a última. E aí você vai ter que criar uma breve história para descrever como que você superou o desafio. E aí é importante que vocês digam o que vocês fizeram. Se vocês deixaram alguma coisa em troca para a criatura sair dali, se vocês sacrificaram ou perderam alguma coisa no processo, ou se vocês se comprometeram a mudar não apenas o seu comportamento, mas o comportamento de todo mundo na cidade. Não se esqueça que nessa sua história você tem que dizer como que vocês mudaram o comportamento lá dos moradores. Será que eles estão poluindo os rios? Será que eles não estão usando o transporte de uma forma certa, inclusive acessível para todos? E aí você vai ter que dizer se você deixou algo em troca, se vocês sacrificaram ou perderam algo no processo, ou se vocês comprometeram a mudar. Não se esqueça de destacar o que a sociedade lá da sua cidade fez de ruim para com o rio que gerou essa punição da divindade. E não se esqueça de dizer como que a característica marcada ajudou a sua personagem e a própria coletividade a superar o desafio. Lembre-se de inserir a sua vivência, os seus sentimentos, a sua afetividade nesse momento, que é o momento mais importante. Você está encontrando com a criatura sobrenatural. Então, beleza, deixando aí um tempinho para vocês. E agora a gente vai para o quinto e último desafio. Vamos nessa? O quinto e último desafio, ele é o seu legado. Como que a sua personagem, que o seu personagem foi, é e será lembrado. Você conseguiu, mas será que vão se lembrar do que você fez? Ou será que se esquecerão e a crise que você acabou de solucionar vai voltar porque ninguém aprendeu? Se o que você fez foi marcante, se tocou no coração e nas mentes de todos os demais, de todo mundo que vive contigo, o aprendizado será realmente apropriado e vai ser passado adiante de geração para geração. E com isso, o problema não vai mais voltar. É hora de você marcar a sua última característica e dizer como que você passou esse seu legado adiante. Será que você foi lembrado? Como que você foi lembrado ou lembrada?
essa última característica vai ter esse último traço, esse seu último elemento, como a forma na qual você será lembrado ou lembrada pelas próximas gerações. Será que você conseguiu, usando essa característica, superar esse desafio? E esse é o momento de você construir essa narrativa final para essa nossa aventura. Não se esqueça de marcar esse último elemento nessa nossa fichinha de personagem. Vamos nessa? Sim, sim. Você pode deixar esse último momento justamente para que você fale um pouco mais para além da sua personagem, mas como ela efetivamente foi lembrada. Então, se você criou ali os seus amigos, os seus familiares, você pode colocar na sua narrativa como que eles começaram a falar sobre você, sobre a sua personagem. E se você está jogando coletivamente, está na hora de conversar com seus amigos, para que vocês criem junto esse desfecho. Uhum. Quando você tiver de jogar novamente esse jogo que a gente está aprendendo aqui, não se esqueça de deixar que os jogadores criem. Não necessariamente a história ela é criada durante o jogo. Você não tem um roteiro prévio imaginando tudo que vai acontecer. Cada um vai ter a sua própria narrativa e suas escolhas. Inclusive nas escolhas de qual característica vai ser marcada na ficha do personagem. Ok? Beleza. A gente já aprendeu um pouco sobre RPG jogando. E esse é o momento, na nossa oficina, de inserir o elemento de avaliação dessa experiência, relacionando a prática do RPG com os outros conceitos, que são os conceitos de família e de afeto. Primeiramente, eu quero que cada um pense como lidar com esse tipo de jogo que a gente acabou de experimentar, de experienciar, de vivenciar aqui. Como lidar com esse jogo, com a narrativa e com o próprio aprendizado emocional em família. Acredito que muitos de vocês ficaram em becos sem saída e não conseguiram criar uma solução para um determinado desafio com os recursos que vocês tinham. Ora, isso é uma situação de frustração. Mas uma situação de frustração, ela é fundamental para o aprendizado emocional. Jogar é também lidar com o fracasso, é saber que a gente nem sempre tem o controle das nossas próprias narrativas e por meio das nossas falhas, dos nossos fracassos, das escolhas que a gente teve e que não teve um bom resultado, a gente não desista, a gente continue jogando. Tal qual a nossa própria vida. Se a gente abandonar a nossa vontade, a nossa gana de seguir em frente, a primeira pedra que aparece na nossa frente, certamente nós desistiremos ante qualquer adversidade. E quando a gente está pensando em uma convivência familiar, acredito que todos nós já tivemos situações que são situações conflituosas, situações que a gente escolheu palavras erradas ou teve decisões equivocadas e que a gente precisa seguir em frente. Não seguir em frente ignorando os erros e as falhas, mas as incorporando e aprendendo para que não repitamos os erros que nós caímos. Lembre-se da história da nossa aventura. A nossa cidade fez algo errado e que foi punida por uma divindade que é responsável pelos rios. Será que se a gente aprender a gerenciar os nossos rios, será que a gente não vai ter esse problema novamente? O mesmo a gente pode levar para o convívio familiar.
Só que além da própria narrativa que a gente pode levar para o aprendizado, eu quero que a gente pense na própria prática lúdica. Quais os momentos que você e a sua família se dedica para jogar, para fazer atividades que demandam criatividade e companheirismo? Será que a gente dedica tempo para a gente imaginar, para a gente se divertir, para a gente sentar e deixar a nossa criatividade e imaginação fluir? Ou será que a gente só se reúne para almoçar, para fazer compra? Será que a gente dedica um tempo para essa convivência, que é uma convivência criativa e lúdica? Se você fosse criar os personagens dos seus familiares, inclusive a sua própria personagem, imagina que você está criando você mesmo, não uma personagem nesse mundo de ficção. Quais seriam as suas 5 características? Lembra? Ocupação, qualidade física, qualidade mental, qualidade social e defeito. Pensa em você criar a sua própria ficha de personagem. Imagina que você está fazendo isso também para os membros da sua família. Pensa que isso pode ser uma atividade interessante para que você se conheça. Quais são as características que você mais gosta de você mesmo? E do seu irmão, da sua irmã, da sua mãe, do seu primo? E as que você menos gosta? E por que você menos gosta dessa característica que é sua? Ou do seu pai, da sua mãe? Será que é só uma implicância? Será que essa pessoa que está em seu convívio familiar também não tem algo que ela não curte, que não é legal sobre a sua pessoa? Você já falou com essa pessoa, com esse seu familiar, sobre aquilo que você não gosta? Vocês já conversaram sobre isso, sobre os elementos positivos e negativos desse convívio? E mais, como você faria para mudar essas características? Veja, tudo isso são temas que são adjacentes à experiência que a gente acabou de ter na nossa oficina, mas que a gente pode se apropriar para repensar a nossa própria convivência familiar. Eu garanto que fazer esse exercício e, sobretudo, conversar, estar junto e trocar ideias e trocar informações, certamente vai mexer no seu convívio familiar. Mas vamos pensar nas relações entre RPG e afeto? Lembra que essas foram as questões que eu coloquei lá atrás, as relações entre RPG e família, RPG e afeto? Então, a gente está aqui pensando em as solucionar. Vamos pensar no seguinte: como a personagem que você acabou de criar e que você acabou de jogar essa aventura se sentiu a cada desafio? Ela ficou com medo? Ela ficou orgulhosa? Ela se sentiu desafiada? Ela é corajosa? O que ela experimentou? O que a atravessou? E mais, o que você, participante aqui da oficina, sentiu a cada desafio? Foi algo que foi mais complicado? Qual foi o mais difícil? O que te atravessou? Como você lida com os desafios na sua vida? Você costuma utilizar quais das suas qualidades? Você é alguém que nega os seus defeitos ou você se considera alguém que tem defeitos também e que se sente alguém que pode trabalhar com eles, sobre eles? Pense em como você e a sua personagem acabaram de lidar com desafios. O que você acha que você poderia melhorar na sua personagem? O que você acha que poderia melhorar em si mesmo? Sem abandonar, sobretudo, uma aprendizagem afetiva e não apenas algo que é voltado à eficiência, a resolver problemas. Pense em tudo nisso, ok? Então, esse agora
um novo momento aqui da nossa oficina. A partir do momento que nós já conversamos sobre as correlações entre RPG e família e RPG e afeto, por meio dessa nossa avaliação, está na hora da gente pensar em extensões. A partir do momento que o que a gente está conversando aqui tem a ver com o que é RPG e a possibilidade de vocês criarem os seus próprios jogos, que tem super a ver com essa semana que a gente está atravessando aqui nessa atividade Super Haka Kids, está na hora da gente expandir um pouco os aprendizados que nós tivemos e pensar em formas de estendê-los, de alargar a experiência que nós tivemos aqui de uma forma autônoma. Acredito que algumas das pessoas tenham notado. Se você não notou, fica agora, né, o momentinho de explicação de como que essa aventura foi construída, é o momento de abrir a caixa, falando que o cenário do jogo e essa situação inicial, ele foi inspirado no Império Azteca, né, dos povos mexica. A gente costuma ouvir falar, né, de Império Azteca, mas são os povos mexica e nahuatl, que é uma antiga sociedade que viveu na América Central, no território onde hoje é o México e uma partezinha ali estendendo a península de Yucatán. Eu pergunto, você conhece a história e a cultura das sociedades dos povos mexica e nahuatl? Você já ouviu falar? Você sabia que muito do que a gente tem hoje aqui no Brasil, no século XXI, se originou em torno dessa cultura, como, por exemplo, o chocolate? A primeira coisa que a gente pode levar enquanto uma extensão dessa atividade é a própria pesquisa sobre o cenário do jogo. Uma vez que a criação dessa aventura ela só pode ter sido feita por com uma pesquisa prévia. A divindade que apareceu, ela é uma divindade que era cultuada por essa sociedade, que havia devoção para essa divindade. A ideia de estar passando para vocês toda aquela imagem inicial sobre uma cidade que era atravessada por vários rios e que tinha templos ornamentados com obsidiana, jade, ouro e prata, sociedade ali com sacerdotes e a possibilidade de você ser um pescador, um camponês. Tudo isso veio de uma grande pesquisa para se construir essa aventura. E como qualquer jogo, você tem de ter uma pesquisa prévia. E aí, se você fosse criar uma outra aventura nesse mesmo cenário, você teria também de pesquisar como era a religiosidade, as principais histórias, o vestuário, a alimentação, como que se davam as regras sociais de casamento, como era a infância, quais eram os brinquedos que eram utilizados pelas crianças na época, como era a organização da sociedade asteca. E aí, esses temas não são temas que estão isolados no passado, porque depois chegaram os invasores espanhóis e colonizaram e etc. São temas que têm a ver com o nosso mundo, que têm a ver com o século XXI. Por quê? Porque hoje questões se relacionam a integrar a agricultura e a ecologia. São visões que tentam restituir práticas que não são práticas abrasivas, não são práticas que detonam o meio ambiente. E a partir do momento que a gente tem visões não colonizadas, mas anti, contra, decoloniais, todas essas visões ajudam a gente a pensar em soluções que são soluções diferentes de observar para a natureza apenas enquanto recurso, mas também enquanto nós, seres humanos, somos integrados a ela. E você prestou atenção que esse rio da nossa aventura, ele também era uma via
de transporte. E eu pergunto a vocês, será que você já pensou que a mobilidade urbana é um tema super importante para a nossa vida? Será que nós nos relacionamos com a nossa cidade e será que os nossos meios de transporte e que o nosso próprio translado pela cidade são temas que são importantes para a gente? Será que a acessibilidade, a disponibilidade e integração das diferentes áreas das cidades que nós vivemos por meio desses meios de transporte? Esse pode ser um tema que você pode revisitar nessa aventura que a gente jogou, a Replicando, ou criar a sua própria aventura, dizendo que há, enquanto um problema a ser resolvido, que uma área dessa cidade ela não está diretamente conectada às demais. Então a gente tem um mecanismo de exclusão social por meio de um problema relacionado à mobilidade urbana, ok? Lembrando que essa cidade ela está inspirada a Tenochtitlan, né? Ela tem como inspiração a capital desse Império dos Mexica, né? O Império Azteca, mas a gente está aqui pensando de uma forma lúdica. Então você pode, obviamente, tem uma liberdade criativa de, na hora de estar construindo a sua aventura, lidar ali com outros temas. E aí a gente já entra para a parte de poética, poesia ou criação. A gente pensa, né, sempre em poética num ato criativo, ato criador, tá? Daí que vem a poiesis, né, a ideia de você criar. E só com essa oficina que a gente está aqui conversando, que a gente está jogando, que a gente está nessa troca gostosa de ideias, a gente tem inúmeras possibilidades de extensão poética. Primeiro, desenhe as principais cenas que a sua aventura teve e cada um de vocês resolveu ou não um problema, um determinado desafio de uma forma diferente. Então pense que em cada uma dessas cenas pode ter uma ilustração. Então, seja como a sua personagem apareceu, os locais que visitou, como que é a criatura que apareceu no final, como que a sua personagem se veste. Cada um dos desafios você pode fazer um desenho, uma ilustração. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Lembre-se lá da parte da pesquisa. Você pode pesquisar um pouco mais sobre a arquitetura, sobre vestuário, sobre os traços que as pessoas possuíam. E tudo isso vai deixar o seu desenho mais e mais detalhado, mais e mais interessante. Você pode, inclusive, estudar a estética das ilustrações, das ornamentações que os próprios povos originários da América Central, né, da Mesoamérica, se valiam para se representar. Então é muito bacana. Faça uma pesquisa prévia e desenhe. Pegue ali sua canetinha, seu lápis de cor ou desenhe digitalmente. Muita gente já começa a desenhar diretamente utilizando recursos digitais, mas faça isso com seus amigos, com o pessoal que jogou contigo. Ilustre as principais cenas que a sua aventura teve. E aí eu deixo aqui uma segunda provocação criativa para esse momento de poesia, né, de criação. Por que não criar uma música sobre a aventura que você jogou? Talvez seja essa música aquela que represente como que o seu legado foi passado adiante. Crie uma música que resuma como a sua personagem resolveu ali os desafios, como que ela foi lembrada. E não se esqueça que essa expressão artística, a música, é algo que é facilmente passado adiante. Ok? Sobretudo em uma sociedade que era uma sociedade que não tinha escrita, né? Como algo acessível a todas as pessoas. Havia glifos, né, mas era algo que era mais relacionado
membros da elite sacerdotal, escribas e etc. O terceiro ponto, o terceiro convite, a terceira provocação criativa para essa etapa de poética é a escrita. Escreva uma narrativa sobre os principais eventos da aventura. Mas o desafio é que essa escrita seja de um viajante, de um estrangeiro. Imagine-se como um espanhol que chegou à cidade e testemunhou tudo o que aconteceu. Ele, por não ser alguém que é natural da sua cidade, vai narrar os fatos de uma forma diferente de um morador. E aí eu pergunto, quais as mudanças no relato de um estrangeiro em relação à sua personagem? Por que ele escreveu de um jeito diferente de alguém que vivia ali na cidade? E mais, para quem que ele escreveria esse texto? Seria uma carta? Seria um livro? Pense tudo nisso e insira esses elementos na sua história. Então, ficam aí 3 questões, 3 provocaçõezinhas, 3 questões interessantes. Primeiro, desenhar. Segundo, criar uma música. E terceiro, escrever ali uma narrativa, escrever uma história sob a perspectiva de outra pessoa. Ok? Só que a gente está numa oficina. E essa oficina ela tem a ver com prática. E essa prática vai ter a ver com game design. A gente vai aqui exercitar algumas modificações nas regras. E cada modificação vai gerar uma experiência nova. Vamos lá. A primeira delas é a seguinte. Imagina que você está fazendo essa mesma aventura desse mesmo jogo para outra pessoa. Você já aprendeu, você depois pode assistir novamente. E a questão é: eu desafio você que está levando esse jogo para outra pessoa criar outras situações iniciais, outro problema, outros cenários, outras personagens. Fazer o processo inventivo, que vem desde a pesquisa até a criação da situação-problema, com outros personagens e outros contextos do zero. Eu falei para vocês como foi o meu processo, de onde foram as minhas inspirações, da história da América Central, dos mitos, da sociedade. Beleza. E se eu quiser fazer uma aventura de RPG que se passe em um cenário de ficção científica? Ou que se passe no Brasil no século XVIII? Vão ter temas completamente diferentes. Então, por que não começar por aí? Segunda modificação que pode ser interessante para que você crie a sua própria aventura. Você pode estender ou abreviar a aventura. No lugar de pensar em 5 desafios, você pode os estender, inserindo mais desafios ou menos desafios. E isso você vai ter que balancear em relação às características. Vai poder criar mais ou menos. Lide com isso, pensando que inserindo mais desafios você vai estar estendendo a experiência e menos desafios você vai fazer a experiência ser mais breve, porém possivelmente mais intensa. Terceiro ponto, no lugar de escolher as características, por que não as sortear a cada desafio? Observe que essa mudança na mecânica de jogo vai alterar totalmente a experiência. Por quê? No lugar de ser algo estratégico, eu vou escolher qual habilidade que eu vou utilizar, eu vou agora ter um sorteio e eu vou ter de utilizar o resultado do sorteio e, com a minha criatividade, resolver o problema. O jogo ele muda só mudando esse detalhe de escolher para sortear. E já que a gente está falando em sortear, por que não, como uma quarta mudança nas regras, colocar componentes aleatórios,
como jogada de dados ou moedas para determinar se você teve sucesso ou não nas situações conflituosas. De acordo com o que a gente viu até agora, nesse RPG que a gente jogou, o que determina o sucesso ou não é a coerência da sua característica com o desafio e a sua criatividade. Mas se além disso também houvesse um elemento aleatório, jogar um cara ou coroa, ou jogada de dados, ou algo no sentido. Pense nisso, assim como mudar as condições para a superação de desafios. Observe que apenas o primeiro e o último desafio têm as mesmas condições. Os demais eu sempre insiro algo novo. Ou eu coloco alguma coisa que eu perdi, ou eu coloco vou ter que criar um personagem novo. Então você pode mudar as condições para superar os desafios. Tipo, eu posso, para superar um desafio, eu tenho de colocar o uso de um determinado artefato, de uma ferramenta. Que ferramenta é essa? Então, são detalhes, são mudanças, são nuances que você pode fazer para efetivamente alterar a experiência do jogo. E aí a gente vai para aquele conceito, que é um conceito chamado de ludologia. Não é um trava-língua, é ludo de jogo e logia de logos, de razão. Então, ciência, de investigação. Então, a ludologia é meio que uma ciência sobre jogos. Eu havia dito que a cada modificação nas regras, a gente vai ter uma experiência diferente. No RPG que a gente jogou, nessa oficina aqui, não existe um componente estritamente aleatório que vai determinar se há um sucesso ou não para o jogo. Mas a partir do momento que a gente insere ele, por exemplo, uma jogada de dados, e é por isso que tem aquela imagem ali, que tem mapas, dados e cartas, eu vou alterar o jeito que o jogo é jogado. E essa mudança, essa modificação, ela normalmente é chamada de hack, de você estar fazendo uma alteração na experiência, uma modificação de regras. Sendo que grande parte do desenvolvimento de jogos ele se origina a partir de experiências de modificações, de hacks. Eu quero que a gente, agora, a partir do momento que pensou sobre esse jogo e que pensou nas modificações dessas regras e das mecânicas, a gente comece a exercitar, cada um de vocês, experiências que vocês gostariam de ter em jogos de RPG e que ou teve pouco nessa experiência que vocês tiveram, que vocês gostariam de ter mais, ou que teve muito nessa experiência que vocês queriam reduzir, e que vocês comecem a pensar em como as alterações que vocês podem fazer nesse jogo que vocês acabaram de experienciar vão na direção dos objetivos que vocês traçaram. Então, vou dar aqui um exemplo. Eu gosto de jogo de investigação, de você pegar pista e tal, e só teve um desafio de investigação, e nesse desafio de investigação eu já solucionei o enigma, e o desafio era estabelecer como que eu peguei a pista para chegar até o monstro que estava bloqueando o desvio do curso do rio. Eu quero colocar na minha aventura um desafio que seja um desafio que efetivamente seja para pegar a pista, algo que tenha a ver com sucesso ou fracasso. Então, você vai inserir nessa sua aventura essa instância que é, por exemplo, tem uma pista que ela está próxima de um palácio, de um governante. Ok. E essa pista ela vai ser adquirida se o seu personagem chegar naquele local e utilizar
qualidade que se relacione com a percepção. Então, eu tenho uma qualidade mental ou social, e talvez até mesmo um defeito, ou a minha ocupação, que diz que eu sou alguém que estou tentando pegar alguma pista, alguma evidência. E apenas esse uso dessa característica é que vai habilitar o colhimento dessa pista. Então, eu vou fazer com que a cada comando de jogo, a cada escolha, eu tenha respostas possíveis. Isso vai afetar a experiência de jogo. E você pode ou não inserir a esse condicionamento elementos aleatórios. Mas é importante que você saiba que, mesmo que você insira elementos aleatórios, que você pense na continuidade da narrativa. Só pegar ou não a pista não tem a ver com vitória ou derrota, porque o jogo narrativo tem como principal característica a construção da história enquanto ela é jogada. Nesse sentido, vale a pena exercitar a sua criatividade para pensar em cada uma dessas escolhas. Por outro lado, você pode sair dessa experiência de investigação e pensar em outras experiências possíveis, como inserir elementos em torno de combate, por exemplo, conflito, ação. Não há nessa aventura que a gente jogou algo que vai determinar o sucesso ou fracasso no enfrentamento daquela criatura. Na verdade, há condições que você pode contextualmente as articular ou não de acordo com a característica que é a última que você teve, a penúltima, aliás, que é a característica que é relacionada ao desafio 4, que pode ou não fazer sentido. Entretanto, você pode adequar aquela experiência do jogo a uma situação de conflito que se relaciona a combate. Mas é claro que a gente tem que pensar também de uma forma a questionar a cultura dos jogos. Já pararam para pensar que é muito comum que em vários jogos, ou eletrônicos, ou analógicos, jogos de tabuleiro, jogos de carta, que as soluções dos desafios se dê apenas através da violência, do combate, e que quando a gente pensa em conflito para uma narrativa, é uma oposição à ação do protagonista. Isso não significa necessariamente a violência. Por isso que nessa nossa oficina não houve uma violência em nenhum dos desafios, justamente porque, enquanto uma oficina que lida com família e afetos, o nosso trabalho aqui também é repensar se, enquanto jogadores, a gente está sendo sempre exposto a situações de violência para resolver os nossos problemas. E como a nossa formação enquanto pessoa ela é dada pelas experiências que a gente tem nos produtos culturais, nos filmes que a gente vê, nos quadrinhos que a gente lê, nas histórias que a gente consome, nos jogos que a gente joga, por que não, ao criar jogos e ao jogar jogos, propor soluções alternativas àquelas que são cada vez mais comuns nos jogos, que é resolver por meio do combate, por meio da violência, por meio de uma ação física de dominância e de agressão. A partir do momento que a gente imagina soluções diferentes da violência, a gente também está se construindo enquanto pessoa não violenta, no sentido de edificar por meio da nossa relação com os jogos e com os desafios, para além dos jogos, indo em direção ao fomento da cultura da paz e do estabelecimento de uma comunicação não violenta para com aqueles que estão conosco. Nesse sentido, jogar um jogo de RPG e criar o seu próprio, e criar a sua própria aventura, apresentando desafios que não são resolvidos meramente por meio do combate, é algo
que eu considero fundamental para que nós possamos deixar a nossa experiência, não apenas no jogo, mas na vida, mais propositiva e mais afetiva, já que é essa a proposta dessa nossa oficina. Ok? Então, todos esses elementos em torno da pesquisa, da poética, de coisas que a gente pode fazer após jogar um jogo e que tem a ver com a manutenção da nossa vivência de jogo para além dos limites do jogar, as possibilidades de você se apropriar das regras e as modificar, e de você criar o teu próprio jogo e começar, inclusive, por meio do que a gente discutiu nessa oficina, decodificar os jogos que você joga. Não é incomum que nós simplesmente sentemos na frente do nosso videogame, do computador, que a gente vai jogar um jogo de tabuleiro, um jogo de RPG, e nem pense nos elementos dele. Nesses detalhezinhos que a gente colocou aqui nessa oficina introdutória, tem elementos de game design para a gente pensar em como que o jogo lida com as mecânicas, quais são os mecanismos de recompensa que ele possui. Vários elementos em torno do game design foram debatidos, discutidos e trabalhados aqui na nossa oficina. Então, eu pergunto, o que você mais curtiu nisso tudo? Será que tem algo que você já está imaginando por aí para que você crie o seu próprio jogo? Como que eu posso levar esse jogo que eu vou criar para jogar com os meus amigos, meus colegas de escola, meus companheiros de trabalho, os meus familiares? Qual tema que eu vou pesquisar? Como que eu vou desenhar esse mapa, essa cidade? Quais são os conflitos? Quais as mecânicas? Tudo isso são apenas pequenas sementes, dúvidas, caraminholas deixadas na cabeça de cada um de vocês para que vocês se apropriem dos jogos e para que vocês criem os próprios, as suas próprias aventuras, seus próprios cenários. E tente fazer isso de uma forma coletiva, criativa, colaborativa. Porque é assim, criando jogos e deixando-se colocar em jogo, que nós vamos criar uma cultura lúdica que seja propositiva, que seja familiar na acepção de uma comunidade e que seja algo para além da eficiência, mas, sobretudo, construindo relações afetivas. Então, eu deixo aqui algumas referências, né? Como eu havia falado, eu sou professor e pesquisador de jogos e de educação lúdica. Essas referências que estão aí projetadas são algumas referências, a bibliografia é muito maior, mas todas essas indicações são de pesquisadores aqui do Brasil, então eu fiz questão de fazer um recorte apenas com pesquisadores brasileiros, pesquisadores universitários que fizeram muitas pesquisas, tanto no seu mestrado, no seu doutorado e na sua graduação, em diferentes áreas. Então, aí tem abordagens desde o ensino de história, quanto diretamente relacionadas à pedagogia, educação escolar ou fora da escola. Então, tem várias possibilidades que vocês podem trabalhar, inclusive experiências de gênero, sexualidade, identidades. São muitas possibilidades importantes que vocês podem ter acesso. Grande parte dessa publicação está disponível nos acervos, né, nos bancos de dados das universidades que são públicos, tá? Então, basta pesquisar. Tem alguns livros, né, que já são publicados, mas nenhum deles é muito caro, então é possível os adquirir com uma certa tranquilidade. Pois bem, a gente vai encerrar aqui essa oficina. Nesse momento, eu agradeço pela partilha,
por essa parceria, né, por essa nossa atividade que eu tenho certeza que deve ter sido muito divertida a cada um que participou. Deixo aqui os meus contatos, só me procurar enquanto Valpacos Jorge em qualquer rede social ou pelo meu próprio nome, que só tem um mesmo em qualquer rede, Twitter, Facebook, Instagram. E também ali tá a arroba do coletivo Lampião Game Studio, que é um coletivo no qual eu faço parte. Então, é isso, pessoal. Eu vou interromper aqui o compartilhamento para me despedir por mais uma vez. Vamos nessa. Então, gente, foi uma honra, um prazer estar aqui participando da semana Super Haka Kids e espero que vocês tenham curtido essa nossa oficina. Não se esqueçam, mantenham a sua imaginação sempre ativa e não se furtem de criar histórias jogando e jogar narrativas enquanto vivem. Um abração e tchau, tchau.